Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Buenas gauchada amiga que nos prestigia nesse canal da Bitcom TV. Estamos dando início ao nosso habitual programa de domingo, o tão esperado Prosa de Galpão. E o nosso programa está muito bem recomendado e apreciado pela gauchada, pois conseguimos provocar recordações e até trazer aromas de um passado que muitos viveram. É como soprar as cinzas de um braseiro que está dormente no peito de cada um, que aviventa então em labaredas de bem-querença por essa nossa terra e as nossas coisas. Velho Rio Grande abençoado, somos orgulhosos de ti e agradecidos ao grande arquiteto do universo que nos emangueirou nessa querência de gente guapa. Gauchada, graças pelas manifestações incentivadoras recebidas, o que nos motiva a sempre preparar temas ricos para cada edição do nosso programa Prosa de Galpão. Bueno, estamos ansiosos como o cavalo escarpeteador, que não se aquieta com as patas, para começarmos a prosear sobre o importante tema de hoje, que são as charqueadas, que já nos remete ao campo da culinária, nos lembrando de tantas quantas iguarias podemos fazer com um charque daqueles de manta amarela. Alá, puxa, chega até me brotar água na boca. O gaúcho dos primeiros dias teve apenas mente a carne como prato básico da sua xepa. E parece que não mudou muito nos dias atuais. Puxa! A idade do couro aqui no sul da América teve início com a fundação da colônia de Sacramento, lá em 1680, no Uruguai. E aqui no Rio Grande, com os 7 povos das missões. Tempos que a gadaria andava solta à la farta, era um verdadeiro mar de gado nas pastagens. E a lida com a criação era uma constante, tanto que as regiões onde havia muito gado receberam o nome de vacaria, como a vacaria do mar, a vacaria do Rio Negro, a vacaria dos Pinhais, a vacaria lá do Uruguai. Em verdade, o termo vacaria se referia à lida de reunir, voltear o gado, o chucro, para executar a matança, com a finalidade de tirar o couro, tirar a graxa, e a carne não interessava muito naqueles tempos. Esta atividade começou lá no início do século XVII e seguiu até o século seguinte, quando se passou a criar os rebanhos então para fazer uma exploração mais racional. As charqueadas primitivas eram feitas em céu aberto, como mostra os desenhos do Jean-Baptiste Debré, isso em 1827, que andou por essas bandas. Debré chamava as charqueadas de engenho de carne seca. Como o couro era um produto de grande valor, o gado era caçado no campo, até porque era bravio. Então, imobilizado no campo, com o desjarreteador, que é uma lança em forma de meia-lua, que rompia o tendão da pata traseira da criação. Depois de abatido, se retirava o couro e o naco de carne, e o resto ficava para os caranchos comerem. Com a redução dos rebanhos, a carne foi escasseando e os costumes também foram cambiando. Era necessário, então, aproveitar a carne da res abatida. E a solução era a salga, transformando a carne fresca em charque, para que pudesse ser consumida por um determinado tempo. A palavra charque ela vem do quichua e significa carne salgada e seca, no sol, então na sombra. Geralmente de bovinos, podendo também ser de ovelha, que é uma prática comum lá na fronteira nos primeiros tempos. Quando a carne era submetida a pouco sal e pouco sol também, surgia o frescal, que devia também ser consumido rapidamente. Disse que o método de charquear veio lá dos Andes e era elaborado com a carne das lhamas e alpacas. O charque tem uma participação muito importante na história do nosso país, pois sustentou a economia do Sul, que produzia grandes quantidades de carne seca para alimentar os trabalhadores escravos lá do sudeste do Brasil. Também foi o charque um dos motivos da Revolução Farroupilha,
pois o Império Brasileiro preferia comprar o charque platino, que era feito por mão assalariada, preterindo o charque feito aqui na província rio-grandense, né? Que era feito pela mão de obra escrava, que, diga-se a verdade, não era de boa qualidade. A verdade é que nem argola de laço, não tem canto. Bueno, os registros nos dizem que já se tropeava e já se charqueava nas terras do Rio Grande antes de 1736. Isso se confirma na concessão da primeira sesmaria de terras aqui no Rio Grande, quando o coronel português Cristóvão Pereira de Abreu acampava no litoral rio-grandense, na Praia da Charqueada, junto ao conhecido Quintão. Cristóvão Pereira de Abreu é considerado o patrono do tropeirismo no Brasil. Disse que o preparo do charque vinha ainda do tempo das primeiras penetrações lagunenses aqui no Rio Grande. É até importante relembrar que temos muito dos lagunenses que aqui vieram povoar esse território. Nos antigamente, agora muito menos, porque muita gente não conhece a história, mas um rio-grandense chegando à laguna, se dizia que era um consanguíneo lagunense voltando. E é um dizer de fundamento, naturalmente. Bueno, mas é certo que desde lá de 1700, né, o charque aqui no Rio Grande era exportado pelo Porto de Laguna. E há toponímicos evocativos da existência de atividade de saladeiros aqui no litoral, como a Estância da Charqueada Velha, que foi recebida por Manuel Jorge lá em 1738. Agora o que vou lhes contar é importante para o ciclo das charqueadas aqui no sul. Ao português José Pinto Martins, que vivia lá no Ceará, lá em Aracati, coube a primazia de montar as primeiras charqueadas na vila de Rio Grande, como uma atividade industrial. José Pinto Martins veio aqui para o sul com 22 anos de idade, né, lá pelos idos de 1777, motivado por uma grande seca lá no Nordeste. 2 anos depois, em razão da areia fina toldar o charque, o cearense resolveu se mudar do Rio Grande para a freguesia de São Francisco de Paula, que era o primeiro nome da atual Pelotas, instalando a sua charqueada então à margem do arroio Pelotas. O nome do município, Pelotas, teve origem nas embarcações de varas de corticeira, né, forradas de couro, que eram usadas para atravessar os rios na época das charqueadas. No ciclo do tropeirismo, os mantimentos eram atravessados em canoas, então eram embalados com um couro e soltos na água, conduzidos ou puxados então por um bom nadador. Nas Forças Armadas é comum usar a pelota para atravessar mantimentos e equipamentos, né, numa guarda. Não se sabe ao certo se a expressão pelota é indígena, dizem outros que têm origem com os marroquinos. Bueno, a charqueada do cearense, no princípio, eram galpões de palha, varais e alguns tachos de ferro, né, para extrair a gordura dos ossos, que era muito valiosa. Essa gordura servia até como regalo para agradar alguma pessoa de interesse. O saladeiro tinha, na época, 20 cativos, né, trabalhando como campeiros, carneadores, salgadores, sebeiros e até graxeiros. E Pelotas chegou a ser o maior centro saladeiril do Rio Grande do Sul. A indústria charqueadora, né, com o uso dos escravos, de certa forma determinou profundamente a sociedade lá em Pelotas, formando uma classe de senhores de escravos, né, cuja riqueza e refinamento até rivalizava com a capital de Porto Alegre. Acreditem! Esta prosperidade até permitiu a construção de casarões em estilo neoclássico, prédios de luxo com balaustradas de ferro, esquadrias, vidros, móveis, louças, luminárias, todas importadas lá da Europa. E as famílias ricas enviavam os filhos, né, para estudarem em Paris, e o Teatro 7 de Abril, famoso lá em Pelotas, trazia peças europeias que não chegavam a Porto Alegre. Um verdadeiro luxo. Antes da proclamação da República, Pelotas era a cidade dos barões, e a elite se vestia com requinte, conforme a moda francesa, e adotava comportamentos requintados da França, como a forma de cumprimentar, a postura corporal, os hábitos de mesa, a cultura artística, a cultura musical.
E nasceu a fama do esnobismo. Barbaridade! Havia uma grande rivalidade entre Pelotas e Rio Grande. Os rio-grandinos chamavam os pelotenses de sebentos e os pelotenses chamavam os rio-grandinos de papareia. Com a Revolução Federalista, lá em 1893, começou o declínio do charque. Ainda hoje é possível visitar as instalações de charqueadas lá em Pelotas, né, que foram símbolos de riqueza e também de opulência. Como, por exemplo, a charqueada de São João, onde se filmou a minissérie A Casa das Sete Mulheres, a charqueada de Santa Rita e também o solar da Baronesa. Com o charque, 2 bancos importantes surgiram no cenário. Prestem atenção. Lá em 1906, 5 empreendedores fundaram o Banco Pelotense, tendo acionistas os cidadãos da classe média e também comerciantes ali da região sul, né? Financiando a pecuária considerada anêmica, né? E o charque, que infelizmente perdia em qualidade lá para o charque do Uruguai e da Argentina. Por um erro estratégico, o presidente do estado, na época era chamado presidente, o Chimango Borges de Medeiros, forçou o banco a investir 2.000 contos de réis na Companhia Frigorífica do Rio Grande, que logo abriu falência, fazendo o banco ficar dependente do estado. Logo em 1920, houve uma deflação e o banco aproveitou a ciranda financeira e começou a abrir muitas agências, fazendo aplicações no escuro, sem garantias. Um verdadeiro perigo. E o governo federal mandou converter as contas correntes, devedoras, em notas promissórias. E o banco se viu obrigado a buscar do nada 37.000 contos de réis. Era uma fortuna para a época. Então os fazendeiros não conseguiram honrar suas dívidas e o banco se tornou o mais novo pecuarista da região, apossando-se de mais de 100.000 cabeças de gado, que ele havia financiado. Isso dava uns 150.000 réis, que naquele momento valiam a metade. Infelizmente, o Banco Pelotense faliu lá em 1931, sendo um desastre para a economia do estado. Outro importante banco dos gaúchos, o Banco do Rio Grande do Sul, criado em 1928, é o atual Banrisul, assumiu a massa falida do Banco Pelotense, por decreto lá do interventor do estado, o general honorário do Exército José Antônio Flores da Cunha. O Banco do Rio Grande do Sul, que ainda não tinha no nome a palavra Estado, assume então o Banco Pelotense. Em 1929, um ano depois da sua criação, o Banco do Rio Grande do Sul concedeu 80.000 contos de réis de empréstimos, sendo que 50.000 contos de réis, que era igual ao seu capital social, foram emprestados aos charqueadores. Uma aposta nesse importante ramo da economia rio-grandense. Bueno, nossas pesquisas identificaram as charqueadas no Rio Grande do Sul desde o ano de 1700. E documentos comprovam que Viamão e Rio Pardo já negociavam charque naquele período para outras províncias. O charque das charqueadas não era para o consumo interno, pois esta prática os pequenos estancieiros dominavam e faziam o seu próprio charque para alimentar a peonada. E na fronteira era muito comum o charque de ovelhas, mais exposto ao vento do que ao sol. Olha só, e temperado também pelos dejetos das aves calhandras. Oi, Galetê! As calhandras são o sabiá do campo ou a cotovia e gostam de comer a gordura e carne das mantas de charque nas estâncias. Oi, Galetê! Até a instalação das primeiras charqueadas, o valor do boi era muito pequeno e dele se ganhava dinheiro com o couro, com o sebo, com o chifre, com os ossos e as crinas. O produto principal, que era a carne, não tinha valor comercial e seu consumo tinha que ser imediato, quando se carneava uma res. Lá em 1805, iniciaram-se as exportações do charque rio-grandense, que iam para o hemisfério norte, onde havia plantações de cana-de-açúcar, plantações de algodão e até de café, com o suporte da mão de obra escrava. Os Estados Unidos e Cuba eram os maiores importadores para as lavouras então de algodão e cana-de-açúcar. O maior problema para os charqueadores era o sal, que vinha de Cádiz, lá da Espanha, e custava mais de 10% do valor do animal. Outro dado importante era que o nosso charque produzido pela mão de obra escrava
não era de boa qualidade, competindo com o charque platino, que tinha mão de obra assalariada. E por falar em salário, esta palavra tem relação com o sal, que era um produto raro do século V até o século XV. Enquanto não havia a moeda como instituição de pagamento pelo trabalho, o trabalhador ele recebia em troca dos serviços, mercadorias, animais e o sal, que era raro e caro. Com o sal eles trocavam por gêneros de primeira necessidade, por roupas e outras coisas mais. Daí o termo salário, falado pelos antigos romanos. Até a chegada da energia elétrica ou dos congeladores movidos a querosene, o charque foi a saída dos estanceiros para alimentar a peonada, evitando-se então abater animais com muita frequência. E o charque era importante, né, para a alimentação da peonada, pois enriquece e engorda o feijão. Além disso, é o elemento principal de um dos pratos da panela mais tradicionais da cozinha campeira, o arroz de carreteiro. Ah, e uma paçoca de charque, que iguaria! É importante relatar que os tropeiros também assavam um pedaço de charque gordo nas suas andanças, levando tropas de mulas ou tropas de gado, né, para os matadouros. Meu pai, que era tropeiro, me conta que para assar o charque era necessário ficar perto de uma água corrente, para de vez em quando ir mergulhando o espeto, né, com o charque na água para ir perdendo o sal. E é uma iguaria sem par. Alá, puxa! Antigamente, os fazendeiros aproveitavam ao máximo o período de vida em que o gado engorda e se desenvolve, adquirindo peso e a gordura ideais, né, para o abate. Isso para os saladeiros, né? Então ficavam lá de 6 a 7 anos no campo. O rendimento chegava a dar até de 6 a 8 arrobas, que é de 88 a 117 quilos. Isso de charque por boi. Além da carne, o couro ficava mais pesado, chegando até a atingir 30 quilos. O charque, a gordura e o couro eram os 3 grandes produtos do boi da charqueada. Por isso, explica-se o interesse do fazendeiro em esperar tanto tempo, né, para o abate do animal. E havia muita passagem naquele tempo, né, o que ajudava muito. Outra curiosidade na formação do antigo boi da charqueada era a idade da castração. Quando praticada, o animal já era touro feito. O macho já tinha feito o pleno desenvolvimento do músculo e a parte esquelética, dependente dos hormônios masculinos. Hoje sabe-se da influência dos hormônios na qualidade da carne e se prefere a carne de boizinhos de sobreano, não castrados. Hoje o padrão ideal do boi da charqueada evoluiu então para o novilho, né, de menor tamanho, menos esqueleto, couro mais leve e também menor gordura. Assim tem mais rendimento da carne, né? Uma carne mais macia e melhores condições para refrigeração. Lá nos antigamente, né, o gado de cima da serra dava mais rendimento que o gado da fronteira, pois eram mais corpulentos, né, de couro frouxo, aspas grandes, eram barbeludos, né, e caminhavam empurrando uma tambre. Eles rendiam mais peso de charque, enquanto o gado da fronteira era mais miúdo, de couro pegado, degolado, e de aspas curtas. As tropas do Planalto também tinham boa aceitação, pois havia folga nos campos, né, pouco carrapato, e eram ricos em macega mansa. Mas como era o trabalho de charquear? Bueno, nas charqueadas o abate ele não tinha um horário certo. Muitos faziam bem cedo da manhã e outros até à meia-noite. E o trabalho do carneador era o mais importante. Ele recebia a res numa zorra, sangrava, e todo o sangue era coletado para ser levado a tonéis, para depois de coagulado, ser misturado com farinha de ossos para a produção do adubo. O couro do animal era examinado e qualquer furo em local importante da área do couro já desvalorizava. Os carneadores cortavam a carne em mantas e levavam para varais para fazer o resfriamento na temperatura ambiente. Antes disso, havia o processo de retirar uma tambre sobre as costelas. Havia os lingueiros, havia os picadores, né, que retiravam as costelas, e os tiradores da carretilha. Depois dessa etapa, a carne era mergulhada em tanques de salga, em seguida a carne era retirada do tanque e colocada na sua borda, e os salgadores cobriam então de sal grosso uma área de aproximadamente uns 50 metros quadrados e depositavam a carne. Em seguida, cobriam a carne com uma camada de sal e alternadamente
iam colocando carne e sal até que toda a carne na mesma tropa ali estivesse depositada. Cada tropa tinha sua carne separada e anotada. Depois de curada, as mantas eram colocadas em varais para secagem. O charque era classificado como especial se tivesse uma camada de gordura dourada, perdendo a qualidade quando fosse muito magro, até chegar à qualidade inferior, que era o mais pelancudo. Ao contrário do que possa parecer, nas charqueadas não havia criação de gado, e o gado vinha da campanha rio-grandense. Então, durante o inverno, o gado emagrece e no verão, os campos se cobrem de pastagens e os animais engordam. Por isso, em novembro começam as charqueadas, que vai até o mês de abril ou o mês de maio. Nos primeiros tempos, as charqueadas tinham em média 80 escravos, ocupados nos intervalos da safra em olarias, nas próprias charqueadas. Derrubadas de mato, então plantação de milho, feijão, plantação de abóbora, nas pequenas chácaras que eram dos charqueadores. Na época do auge das charqueadas, o número de abates chegava a 400 mil cabeças de gado por ano. Vejam só. Infelizmente, o trabalho era feito pelos escravos, que eram maltratados, e quanto mais produzissem, mais seus donos lucravam. Havia muitas rebeliões lá em Pelotas, que era o maior centro saladeril. As causas do encerramento do ciclo do charque lá em Pelotas foram várias. Uma das principais é a abolição da escravatura, quando deixa de existir o verdadeiro consumidor do produto. E também o advento dos frigoríficos, na década de 1910, foi outra causa. O ministro da Fazenda do governo republicano na Guerra dos Farrapos, o mineiro Domingos José de Almeida, foi charqueador e tinha uma charqueada que foi considerada uma das melhores da época, apontada como modelo de organização, com mão de obra de 50 escravos. Na tomada de Pelotas pelos farroupilhas, o general Lima e Silva soltou os negros cativos das charqueadas e muitos foram incorporados no exército farroupilha, formando o conhecido contingente de lanceiros negros, que aderiram à causa em troca da liberdade. Eles vieram para as tropas farroupilhas com suas camisas vermelhas, que era a indumentária que usavam nas charqueadas, para esconder o sangue dos animais. Bueno, gauchada, fizemos uma recorrida num importante ciclo econômico do Estado e do Brasil, quando o Rio Grande se tornou um grande polo produtor de gado, que através das charqueadas alimentava a mão de obra escrava no sudeste do Brasil e também países lá do hemisfério norte. É um período de formação de uma enriquecida elite pecuarista que desenvolvia e controlava as charqueadas, cada vez mais explorando a mão de obra escrava na busca de ganhos, de elevados ganhos. Por hora, encerramos o nosso Prosa de Galpão de hoje, prometendo voltar no próximo domingo com mais um curioso tema. Até mais! Bitcom TV. Passa no seu smartphone.